para todos os alunos da turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando uma nova semana e um novo mês. Estamos no mês de maio e a semana do dia 4 a 8 de maio de 2020. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar sobre o continente europeu, focalizando aspectos, a localização geográfica do local. Estudamos com vocês relacionado ao relevo e estudamos sobre a hidrografia. E nessa aula de hoje, nós queremos convidar você para juntos estudarmos sobre o clima do continente europeu. Antes de continuar a aula, vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas tuas bênçãos. Fica conosco nesse momento para entendermos o conteúdo sobre o clima. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos continuar então no clima. Quem tiver o livro, na página 80, 81 e 82. 81, tá? Para vermos sobre esse contexto de clima. Então, se você observar aqui, nós temos alguns climas predominantes, né? Aqui, ó, nós temos o clima mediterrâneo, essa parte aqui, ó, todo que é banhado pelo mar Mediterrâneo, nós chamamos regiões de clima mediterrâneo, que está situado na parte sul do continente europeu, banhado pelo mar Mediterrâneo. Depois nós vemos na região frio de montanhas, que você pode observar na região aqui dos Alpes, né? Essa região mais central, o frio de montanhas. Essa parte aqui verde, que temos a maior concentração que você pode observar, é a região do clima temperado. E nas regiões pintadas de sul, vamos ter então a presença do clima frio e a presença de regiões polares. Você pode observar então que o continente europeu temos uma grande formação do clima temperado e depois nós temos a formação do clima frio, né? E a outra porção é o clima chamado mediterrâneo que temos ao sul. Então, repetindo, ao sul, mediterrâneo. Depois, essa parte em verde que você pode observar são os temperados. E depois, esse azul, nós temos então frio com suas subdivisões. Então, esses são os principais climas que nós temos no continente europeu. Continuando, diz o seguinte: olha só esse mapa aqui, nós podemos observar que, conforme o mapa anterior, nós vimos o seguinte: essa parte em rosa, vermelho aqui, nós chamamos do clima mediterrâneo, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Depois nós temos uma grande concentração, tudo isso aqui, ó, nessa cor aqui, nós temos o clima temperado. Esse temperado ele é dividido em duas porções: o temperado continental e o temperado litorâneo, ou temperado oceânico. Depois nós temos outro clima que podemos observar, é o clima frio, né? Ali onde temos a região da Rússia, onde temos a região da Suécia, essa região aqui ao norte do continente europeu, que é uma região de clima frio, ok? Agora, esses climas são influenciados pelas correntes marítimas. E essas correntes marítimas são verdadeiros rios que circulam pelos oceanos. Conforme a sua origem, ela vai ser quente ou fria. Por exemplo, corrente quente, essa que estão observando, ela vem lá da região do Equador e vai até a região polar, quando vai ter a presença da corrente fria. E essa corrente quente vai influenciar, então, essas águas dessa localidade. E aqui em azul, que você pode observar essa partinha aqui, é a corrente fria que vem lá do polo em sentido ao Equador. E aí também vai proporcionar esse tipo de variação climática devido ao fator de corrente fria e a corrente quente. Repetindo, o que é corrente? Corrente são verdadeiros rios que circulam pelos oceanos, podendo ser quente, quando é originado na linha do Equador, e podendo ser fria, quando é situado nas regiões polares. Para o continente europeu,
A corrente fria é originada no Círculo Polar Ártico, que vem em direção ao Equador. E a corrente quente é uma corrente quente, que já diz o nome, né? Por causa da linha do Equador, e vai em sentido aos polos. Ok? Nós temos alguns exemplos lá na página 80 sobre alguns climas que ocorrem no continente europeu. E aí nós temos o clima polar. E o clima polar, lá na página do seu livro, quem tiver o livro, gostaria que abrisse na página 88, e no segundo parágrafo lá embaixo diz assim, ó: pequenas áreas do norte europeu têm um clima polar. Qual a característica mais importante? Invernos rigorosos e verões curtos. Quem tiver a sua caneta, o seu lápis, grife lá: com invernos rigorosos e verões curtos. Invernos rigorosos sempre abaixo de 0, quase 8 meses de inverno, e verão curto, quase 4 meses, não tendo as 4 estações como nós temos aqui no Brasil. Outro clima que nós temos é o clima chamado frio, que está na página 81, que diz assim, ó: quem tiver o livro, acompanhe comigo a leitura. O clima na porção mais central da Europa é o do tipo frio, que se estende até as regiões mais orientais do continente. E qual é a característica mais importante disso? Então se grife, quem tiver relacionado ao clima de frio. São verões quentes e invernos rigorosos. Então se vê um inverno muito frio e o verão é quente já nessa região do clima frio e a sua localidade. Outro que nós podemos observar é o clima temperado. E lá na página número 80, lá embaixo, diz o seguinte: as regiões influenciadas pela proximidade do oceano têm um clima temperado úmido ou oceânico. E as suas características, quais são elas? Verões quentes, se pode grifar, verões quentes e pluviosidade acentuada. Pluviosidade acentuada é a grande concentração de chuvas. Então, o clima temperado, ele vai ter então o oceânico, que vai ter influência das águas do Oceano Atlântico, e o temperado continental, como característica, verões quentes e uma grande concentração de chuvas. Outro que nós podemos observar é o clima mediterrâneo, que está lá na página 81, e diz o seguinte, ó: ao sul da Europa ocorre o clima mediterrâneo, favorecido pela influência marinha do mar Mediterrâneo. E quais são as características? Quem tiver o seu lápis ou o seu marca-texto, eu queria falar o seguinte: característica: os verões são quentes e secos, e invernos brancos e chuvosos. Repetindo, grife lá: verões são quentes e secos, e invernos brancos e chuvosos. Essas são características relacionadas ao clima mediterrâneo. Outro clima que nós temos é o clima chamado semiárido. Eu estou lendo com você na página 81, estou grifando as principais características de cada uma delas. E o clima semiárido, conforme o livro está escrito, ele está na região dos mares, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E qual é a característica disso aí? Diz o seguinte: irregularidade das chuvas, ou seja, temos menor concentração de chuvas no clima chamado semiárido. Então, qual a característica do semiárido? Você vai colocar irregularidade das chuvas, ok? Outro, o que são esses que eu acabei de citar, polar, frio, temperado, mediterrâneo e semiárido? Você leu comigo, nesse momento, grifou no seu livro na página 80 e 81. Então, esses são os principais climas que nós temos no continente europeu. Agora, só repetindo que são correntes, são verdadeiros rios que percorrem pelos oceanos. E quando você fala fria, porque é originada do Círculo Polar Ártico, que vem em direção ao próprio linha do Equador e passando então na região do mundo europeu, formando então águas mais frias. E nós temos as correntes quentes, que já é o contrário, né? Também são rios que percorrem, os verdadeiros rios que percorrem pelos oceanos, que vão em direção ao que? Ao Polo Norte, sendo originado da linha do Equador. Por isso que essa corrente ela é mais quente. E isso vai influenciar, quando fala correntes frias, vai influenciar no inverno mais rigoroso, mais frio. E quando se fala em correntes quentes, nós vamos ter o que? Verões bem mais quentes, influenciado pelas correntes marítimas que percorrem nos oceanos.
ok? O que você vai fazer? Você vai realizar lá na página 82 do seu livro, página 82 do seu livro, essa parte aqui, você vai realizar os exercícios propostos pelo clima, né? Então você tem a questão número 1 e a questão número 2. E ali vai observar, por exemplo, exemplos também de um tipo de corrente que ocorre nessa localidade do continente europeu. Então, nessa aula de hoje, nós lemos, grifamos na página 80 e 81 as principais características climáticas de cada uma delas. E eu vou já vistar essas atividades para o segundo bimestre, ok? E aí nos diz o seguinte: obrigado pela sua atenção, vejo você na plataforma do Eclass para a realização dessas atividades que valem notas para o segundo bimestre. E fique em casa protegendo dessas doenças que ocorrem, não só a coronavírus 19, como também as doenças respiratórias, que é muito típico aqui na nossa região sul do Brasil, principalmente Curitiba, pela essa irregularidade de tempo que ocorre no mesmo. Vamos finalizar através de uma oração. Obrigado a Deus pelas tuas bênçãos, que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93, protegendo, guiando, orientando, para que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração constantemente. Estenda, a Deus, essas bênçãos aos seus queridos familiares, que os pais possam estar protegidos por Ti e os seus familiares também. Muito obrigado por tudo e nos conceda um dia feliz ao seu lado. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado, que Deus possa abençoar você e vejo você na plataforma do Eclass.